Olá, bem-vindo de volta a mais uma videoaula do nosso curso 5 Pilares da Liderança Cristã. Hoje é a 7ª videoaula e podemos dizer que essa jornada tem sido muito boa para todos aqueles que têm se aprofundado no conhecimento da liderança cristã. Nós estamos trabalhando princípios baseados na vida e ministério de Jesus, a serem aplicados na liderança contemporânea. São 5 pilares, que nós chamamos também dos 5 Cs da liderança cristã efetiva. Vamos relembrar? Consagração é o pilar espiritual. Caráter, pilar moral. Companheirismo, pilar relacional. Competência é o pilar técnico e comissão, uma alusão à grande comissão, é o pilar missional. Nós acreditamos que se os líderes cristãos crescerem nessas dimensões, nestes princípios, nós teremos uma liderança mais consistente e mais frutífera para o avanço do reino de Deus. Depois de conhecermos cada um desses pilares, eu gostaria de concluir a nossa série de videoaulas falando sobre um aspecto importantíssimo da liderança cristã, mordomia cristã. Isso mesmo, olha só o que Rick Warren fala no livro Liderança com Propósitos, na página 142. Os grandes líderes percebem que são somente mordomos. Compreendem que o mundo não é deles, nem a igreja, nem o seu negócio. São apenas os gerentes, os mordomos, os encarregados das propriedades de Deus. Deus é o governador absoluto do universo. Ele é o proprietário de tudo e a liderança cristã vem dele. O chamado para desenvolvermos uma função que vai corroborar de alguma forma para o avanço do reino de Deus. Lembre-se disso, líder. Você foi chamado por Deus. Ele colocou em suas mãos uma responsabilidade para liderar. Você é um administrador desta bênção grandiosa que Deus colocou diante de você para o seu crescimento e também para abençoar outras vidas. A compreensão e a prática da mordomia cristã na vida do líder faz toda a diferença no desenvolvimento da sua função. E podemos pensar em mordomia cristã em 3 aspectos. Primeiro, a mordomia cristã é um princípio bíblico. Ao lermos a palavra de Deus, nós encontramos várias inferências e muita fundamentação para que nós acreditemos que somos mordomos, filhos de um proprietário que confia para cada um de nós a responsabilidade de administrar os seus bens aqui na terra. É um princípio bíblico que começa desde o primeiro capítulo da Bíblia, onde encontramos ali um Deus colocando o ser humano para dominar, administrar, um Deus compartilhando o seu reino com as suas criaturas a fim de que ele fosse o gerente das coisas aqui no planeta Terra. Um outro aspecto que nós podemos pensar da mordomia cristã é ela como crença fundamental doutrinária da Igreja Adventista. Isso é bem interessante, porque o princípio bíblico agora está sistematizado e nós temos 28 crenças fundamentais doutrinárias e uma delas é exatamente a mordomia cristã. Veja o que diz o livro Nisto Cremos, na página 339. Somos despenseiros de Deus, responsáveis a Ele pelo uso apropriado do tempo e das oportunidades, capacidades, posses e bênçãos da terra e seus recursos. Pelo serviço fiel a Deus e aos nossos semelhantes e pela devolução dos dízimos e ofertas para a proclamação do seu evangelho e para a manutenção e crescimento de sua igreja, reconhecemos que tudo pertence a Deus. A mordomia é um privilégio que Deus nos concede para desenvolvimento do amor e para a vitória sobre o egoísmo e a cobiça. Os mordomos se alegram nas bênçãos que advêm aos outros como resultado de sua fidelidade. Então, no contexto da Igreja Adventista, nós acreditamos que essa mordomia cristã tem um significado muito relevante e profundo na vida cristã. É sermos agentes de Deus aqui nessa terra. É administrar a vida conforme a vontade dele. Outro aspecto interessantíssimo da mordomia cristã é que trata-se de um estilo de vida. Isso mesmo, mordomia cristã deve ser um estilo de vida. Vejamos o que o teólogo Benjamin Maxson fala a respeito disso em uma conceituação bem interessante e abrangente da mordomia cristã. Mordomia cristã é um estilo de vida de alguém que aceita o senhorio de Cristo, caminha em parceria com Deus e vive como agente de Deus para gerenciar as coisas dele na terra. Mordomia cristã, líder, é um estilo de vida de um discípulo que aceita Jesus como Senhor, como Mestre,
anda com ele, desenvolve um bom relacionamento, que ora, que lê a palavra, e dessa forma ele está apto para entender os princípios divinos e administrar as bênçãos que Deus coloca em suas mãos aqui nessa terra. A liderança é uma bênção. A responsabilidade de pastorear e cuidar de pessoas, com certeza, é uma dádiva incrível. E Deus deseja que nós administremos essa função de liderança da melhor maneira possível. Algumas pessoas, quando ouvem essa nomenclatura, mordomia cristã, associam-na rapidamente a dízimos e ofertas. Mas quando lemos a Bíblia, quando lemos a literatura da nossa igreja e o próprio manual da nossa denominação, nós entendemos que a mordomia cristã é muito mais ampla do que dinheiro, do que dízimos e ofertas. Na verdade, ela envolve todas as áreas da vida do cristão. Vejamos o que diz o manual da Igreja Adventista a respeito disso. A responsabilidade da mordomia envolve mais do que simplesmente dinheiro. Inclui, mas não está limitada a isso, o devido cuidado e uso do corpo, mente, tempo, talentos, dons espirituais, relacionamentos, influência, linguagem, meio ambiente e bens materiais. O departamento auxilia os membros em sua parceria com Deus, na terminação de sua missão, por meio da utilização apropriada de todos os seus dons e recursos. Quando o Espírito de Deus toma posse da vida, aqueles cujo coração transborda de amor de Cristo surgirão o exemplo daquele que, por amor de nós, se tornou pobre, para que por sua pobreza enriquecêssemos. Dinheiro, tempo, influência, todos os dons que receberam das mãos de Deus, só serão por eles apreciados quando usados como meio de fazer a obra evangélica. Atos dos Apóstolos, página 71, e uma citação do Manual da Igreja na página 105. O principal princípio que o líder cristão deve ensinar aos seus liderados é o relacionamento com Deus. E a raiz, a base da mordomia cristã e da própria vida cristã é o relacionamento com Deus. É interessante que a mordomia não trata de um senhor arbitrário que tem os seus servos aqui na terra e deseja que estes o obedeçam cegamente. Não, líder. A mordomia cristã, antes de tudo, deve ser uma experiência de relacionamento, uma experiência de amor com Deus. Kenton tem uma explicação fantástica relacionada à intimidade com Deus como uma base da mordomia cristã. Vejamos essa citação do livro Teologia da Mordomia. Quando o conceito de mordomia é desenvolvido em seu contexto total neotestamentário, subentende ainda mais do que custódia e responsabilidade, pois contém igualmente a ideia de sociedade, de associação. A relação entre senhor e servo cede lugar à relação entre amigos que trabalham juntos para a realização de um propósito comum. Assim, é que falando aos seus discípulos acerca da responsabilidade da mordomia de serviço frutífero, nosso Senhor disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E o apóstolo Paulo atribui aos mordomos cristãos a dignidade de serem cooperadores juntamente com Deus. Além disso, essa associação é semelhante à existência entre pai e filho, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Ou seja, mordomia cristã, liderança cristã, começa no relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Essa é a raiz da vida cristã. E o líder efetivo, que produz muitos frutos para o reino de Deus, ele deve estar ligado à videira. Pensando nisso, o nosso material de apoio, 5 Pilares da Liderança Cristã, traz orientações de como dirigir um departamento de mordomia cristã. É um exemplo para qualquer outro ministério ou área que você tenha sido chamado por Deus e indicado pela sua igreja para desenvolver. Além da literatura 5 Pilares da Liderança Cristã, eu quero oferecer para você outros conteúdos importantíssimos para fortalecer a sua visão desse princípio importantíssimo para o crescimento da igreja, que é a mordomia cristã. Eu acredito que a mordomia cristã é a chave que abre as portas
para o crescimento espiritual e evangelístico da igreja. Fortalece o discipulado, ou seja, uma intimidade com Deus que nos leva a seguir os passos do Mestre Jesus. Quero apresentar para vocês agora uma trilogia importantíssima dessa área. Primeiro, Mordomia Cristã Pastoral. Trata-se de um material exclusivo para pastores. Nele nós encontramos um guia prático para potencializar a mordomia cristã na igreja local. Um outro volume é Adoração com dízimos e ofertas. Aqui nós desenvolvemos uma fundamentação bíblica, teológica, histórica e denominacional para a prática da adoração com dízimos e ofertas na atualidade. Ou seja, teoria e prática dessa modalidade de adoração hoje para a igreja. E finalmente nós temos a literatura Mordomia Cristã de A a Z. Nela encontramos uma ideia importantíssima para a mordomia cristã. Alguns dizem mordomia cristã é tudo. Estão certos quando afirmam esta frase. Mordomia cristã envolve tudo na nossa vida. Contudo, nessa literatura, nós damos nomes a essas dimensões, a esses aspectos do tudo, o que de fato está relacionado com a mordomia cristã na prática da vida diária. Eu gostaria de concluir o nosso curso fazendo algumas reflexões. Primeira, vamos refletir um pouco sobre ganhos e perdas. Duas perguntas básicas para decidirmos o que é que nós vamos fazer com todo esse conteúdo que recebemos, com tudo que lemos, ouvimos, acompanhamos. Primeira, o que você, sua família e sua igreja ganham se você se consolidar como um líder cristão efetivo? Já imaginou? Se você colocar em prática, pela graça de Deus, pelo seu grandioso poder, esses princípios, o que é que você vai ganhar? E a sua família? E a sua igreja? Segunda pergunta, o que você, sua família e sua igreja perdem se você não se consolidar como um líder cristão efetivo? Você já imaginou as perdas, o prejuízo de não sermos líderes segundo o coração de Deus? Segunda reflexão, buscar conhecimento. Eu pergunto para você, quais conhecimentos você precisa obter para se consolidar como líder cristão efetivo? Nós temos o conteúdo do material de apoio, nós temos outros materiais disponibilizados, nós temos outros conteúdos. O que é que você precisa saber? Quem você precisa olhar e copiar coisas positivas na liderança? Isso é muito importante. Outra pergunta, quanto tempo de dedicação você precisa para ser um líder cristão efetivo? Quanto do seu tempo precisa ser investido para que, de fato, essa liderança se consolide cada vez mais? Quem tem esse conhecimento para te ensinar? Qual um líder da igreja, um escritor da igreja, um pastor, um outro líder da igreja, quem é que pode te ensinar mais? É muito importante você ter um mentor espiritual de liderança. Uma outra reflexão é desenvolver habilidades. Pergunto, quais habilidades você precisa desenvolver para se consolidar como um líder cristão efetivo? Nós apresentamos 5 pilares, mas que têm desdobramentos na prática da liderança. É importante refletir diariamente sobre isso. E com relação à atitude, eu pergunto, quais são as ações para adquirir conhecimento, desenvolver as novas habilidades e atingir a consolidação da liderança cristã efetiva? É leitura de material sobre liderança cristã? É ler mais a Bíblia, mais a literatura da igreja? Assistir, quem sabe, mais palestras de liderança cristã? Ler livros a respeito do assunto? O que você pode fazer? Qual atitude você pode desenvolver para ser um líder efetivo? E com relação à visualização, eu pergunto, como você se sentirá daqui a 6 meses? Como se vê daqui a 6 meses? O que os seus liderados falarão a respeito do seu crescimento como líder cristão? E aqui já vem um desafio. Daqui a 6 meses, quem sabe quando eu te encontrar, que você diga, eu cresci, eu estou me desenvolvendo, eu sou um líder melhor. Você consegue ter essa visão? Ver esse cenário de crescimento em sua liderança? Creia, pela graça e poder de Deus,
você pode ser este líder cheio do Espírito que faz a diferença. Estimado líder, eu quero concluir essa nossa jornada do curso 5 Pilares da Liderança Cristã com um versículo bíblico. Isaías capítulo 60, versículo 1. Põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória do Senhor raia sobre ti. Nós sabemos que Jesus Cristo está voltando. As profecias se cumprem e nós precisamos multiplicar o reino de Deus. Para isso, se faz necessário líderes poderosos em Cristo Jesus. Líderes como Jesus, fundamentados em princípios e pilares bíblicos inabaláveis. Que você seja esse líder. Vamos juntos, vamos multiplicar líderes e fazer avançar a palavra de Deus e o seu reino aqui nessa terra. Que Deus te abençoe.